Deixa eu trazer uma outra notícia para você que acompanha a programação aqui da Jovem Pan. O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, contrariou o governo, Lula e também os aliados. Ele defendeu cortes no benefício de prestação continuada e no Bolsa Família para liberar recursos significativos para investimentos no país. Esta declaração foi feita durante a Financial Times Brasil Summit, realizada em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo ele, se você tirar 1/3 daquele cadastro do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família, você tem 150 bilhões de reais para investir. De acordo com o dirigente petista, um levantamento realizado pela Prefeitura de Maricá indica que cerca de 40% das pessoas inscritas no programa social não precisam desses benefícios. Eu vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, porque por diversas vezes nós discutimos aqui essa situação e o Dávila menciona como geralmente é medido o sucesso de um programa social. E me parece muito transparente, né, o dirigente do Partido dos Trabalhadores quando indica a necessidade de cortar e utilizar aquele recurso para outras coisas, né, Dávila? Você mede o sucesso a partir da porta de saída, não é isso? Exatamente, Canhato. Programa social deveria ser mensurado pela porta de saída. Ou seja, quantas pessoas saem do programa porque se reintegraram à economia, conseguiram emprego e não precisam mais da muleta do Estado para sobreviver. É assim que se mensura programa social exitoso. Não é o caso do governo de esquerda, que sempre se vangloria de quantas pessoas vivem do programa, como se criasse dependência do Estado fosse uma virtude do governo e não um enorme problema social de pessoas que estão afastadas do mercado e dependem do Estado. Por isso, a atitude do prefeito Washington Quaquá, ela é surpreendente para um petista. E petista de bom senso é uma raridade. Deixa eu passar para o delegado Palumbo. Delegado, eu achei muito interessante essa fala do vice-presidente do PT, refletindo sobre esses benefícios, mas principalmente um levantamento que indica que um bom percentual das pessoas que recebem um benefício, no fundo, não precisam, porque já tem uma outra atividade e até evitam, né, registro em carteira, preferem trabalhar na informalidade para que isso não entre nos sistemas do governo. Então a pessoa acaba ficando com duas remunerações, aquela do benefício social e a outra da sua atividade informal. Você não acha que esse talvez seja o desafio para os próximos governantes? Como identificar esse tipo de pessoa que não precisa mais do benefício, mas continua recebendo? Canhata, é uma boa parcela de que recebe benefício que não quer trabalhar. Quer ficar tomando cerveja, quer ficar de boa, quer viver às custas do Estado o resto da vida. E hoje a gente vê um monte de empresário que não consegue mão de obra para trabalhar. Eu já ouvi, inclusive, quando estava cumprindo mandado, há muitos anos atrás, quando estava cumprindo mandado de prisão numa comunidade, uma senhora que se levantou, né, deve ter se levantado da cama 10, 11 horas da manhã, e falou: agora eu vou pegar meu benefício do Bolsa Família e vou tomar uma cervejinha. Se ofereceu um emprego para essa senhora naquela época, será que ela queria trabalhar? Ou será que estava bom? Tem um monte de gente e passou da hora de cortar para aqueles que têm condição de trabalhar, mas não querem. Tem que ter um prazo estipulado, tem que ter um trabalho de fazer com que essas pessoas arrumem uma ocupação e que entrem no mercado de trabalho. Não dá para o povo brasileiro ficar sustentando pessoas que podem trabalhar, que têm condição física de trabalhar, mas não querem. Muitos estão despejando esse dinheiro nos jogos do Tigrinho, por exemplo. Fica lá jogando no Tigrinho o tempo todo e não querem trabalhar. A verdade é essa, mas é colocar o dedo na ferida. Quem é que vai ter coragem de fazer isso? Ainda mais em véspera de eleições. É difícil alguém. Mas repito. Travou o seu sinal rapidamente, delegado. Quer só arrematar? O senhor ia falar mais alguma coisa, só para encerrar? Passou da época do governo verificar quem tem condição de trabalhar e que pode se ocupar licitamente, que pode se sustentar, pode sustentar a sua família e cortar o benefício. Dá uma ocupação, dá a vara para aprender a pescar.
e não fica sustentando o resto da vida de maneira interminável às custas do povo brasileiro, porque todos nós pagamos isso. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque o Musa teve experiências em outros países e países da América Latina, alguns, né, acabam adotando essa estratégia para você dar algum tipo de apoio àquele que perdeu o emprego, principalmente das camadas mais simples, né? Mas não seria necessário, quando a gente olha para os benefícios sociais, estabelecer um prazo máximo e oferecer naturalmente ferramentas para que a pessoa acabe se atualizando ou aprenda um ofício ou participe de algum tipo de atividade para conseguir um emprego, uma nova profissão? Enfim, Musa, queria que você refletisse a respeito desse desafio e, naturalmente, a necessidade dos governantes tomarem a decisão, né? Porque não é uma tarefa fácil. Renato, o que você falou é bastante óbvio e, infelizmente, no Brasil o óbvio precisa ser dito. Há muitas possibilidades que poderiam ser desenhadas com relação a isso. Lembre-se sempre, o ser humano, todos nós, somos movidos por incentivos. E se o incentivo maior é você ficar em casa sem fazer nada e ganhar mais do que sair para trabalhar, é óbvio que uma grande maioria aproveitará esse benefício, mesmo que faça bicos ali perto de casa, mas para que é que ele vai sair, tomar risco, ficar trabalhando, uma grande maioria pensando, se eles podem simplesmente ganhar sem fazer absolutamente nada. Mas lembre-se, todo bem material que você tem, sem pagar, alguém está trabalhando o dobro para que você possa receber. E o grande incentivo que foi criado ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, Caniato, é que o benefício gerado vamos criar esses bolsões de pessoas vivendo desses benefícios, uma vez que quando você acostuma de maneira estrutural essas pessoas, eles continuarão votando em você com medo de perder aquele benefício. Ninguém aqui fala em acabar com esses benefícios do dia para a noite. Não é isso, mas que ele seja uma transição entre aqueles que estão procurando emprego e, de fato, saiam quando ele consegue um emprego e passa a gerar valor agregado para a sociedade. Como o Dávila muito bem falou, você mede pela quantidade de pessoas que saem e não pela quantidade de pessoas que entram. Segundo o próprio orçamento, o, entre aspas, estado de bem-estar social do Brasil custa mais de 400 bilhões de reais com todos os programas. É simplesmente impossível. O Brasil se tornou o primeiro país onde 50% da população vive de alguma forma do Estado. Então, a porta de entrada é muito grande e a porta de saída é muito pequena, e isso é proposital, não é sem querer. Só que você vai criando ao longo de gerações pessoas que não produzem e, consequentemente, você precisa aumentar a produtividade para acompanhar o crescimento do mundo numa era digital, numa era de inteligência artificial, e nós perdemos essa corrida. E demora agora tempo para nós recuperarmos tudo isso. Portanto, esse mostra uma voz de dentro do PT que é uma racha lá dentro, na minha maneira de ver. Pessoas que estão começando a enxergar o óbvio. Isso é completamente insustentável, para quem está naquela cadeira do poder. E eles sabem muito bem disso. Até porque a curva de Laffer já mostra, subir o imposto até um determinado nível, depois você pode continuar subindo que a tua arrecadação cai. Então, eles não têm mais como financiar esse tipo de coisa e precisam cada vez mais de uma mão de obra. E essa mão de obra não existe porque há benefícios para eles continuarem sem trabalhar. Portanto, precisamos de uma mudança urgente. Dessa maneira, o Brasil se torna inviável muito em breve. Pois é, há pouco falamos, né? O Partido dos Trabalhadores há 20 anos no comando, ou juntando os mandatos de Lula e Dilma, 20 anos no poder. E aí temos uma geração que surgiu observando os pais recebendo os benefícios sociais. É uma situação muito complicada.